paz, meus irmãos. A palavra no livro de Esther, no capítulo 2, versículo 21, diz assim: Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isto ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas, perante o rei. As nossas atitudes, elas têm um peso. A Bíblia diz que Mordecai, ele toma ciência de um plano para tirar a vida do rei. E sua sobrinha Esther, que agora era rainha, ele leva até ela esta notícia. A Bíblia diz que antes de qualquer coisa, eles apuraram para ver se realmente era verdade. E quando constataram que realmente era verdade, a Bíblia diz que os dois foram pendurados em uma forca. E aquilo foi escrito no livro das crônicas perante o rei. As nossas palavras, elas têm um peso. E o mais importante, o interessante dessa história é que aquilo que Mordecai está revelando para Esther, ainda que Esther é rainha, vai passar por uma investigação. Hoje em dia, nós não temos critério naquilo que ouvimos. Hoje em dia, levamos em consideração tudo aquilo que nos é trazido como informação e nem nos preocupamos em filtrar para ver até onde há verdade. Mas se nós observarmos bem, essa história é diferente. Por mais que Mordecai seja tio de Esther e Esther seja rainha, a palavra só terá um peso depois de ser investigada para ver se é verdade. Só que há uma diferença. A Bíblia diz que quando descobriram que era verdade o que estava sendo tramado, tudo aquilo foi escrito nos livros das crônicas perante o rei. Todas as nossas ações nessa terra, elas são escritas e no momento certo serão lembradas. O que nós não podemos é deixar de fazer, independente de qual seja o resultado. O que nós não podemos é nos omitir diante de situações a qual vivemos. Mas que nós possamos entender nesta hora, a nossa palavra, ela tem o poder de trazer livramento para muitos nesta vida. Você já parou para pensar em quantas pessoas você tem ajudado, simplesmente por estar conversando com elas? Você já parou para pensar que vidas estão sendo alcançadas através do seu telefone? Você já parou para pensar que vidas, a qual pensavam que não tinham valor nenhum, veem hoje a vida transformada simplesmente por algo que Deus te usou para falar com elas? Então, uma coisa que eu quero dizer para você neste momento: nunca se esqueça. Tudo o que você faz está sendo escrito. E no momento certo, será lembrado. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a cada vida. Sabemos, ó Deus, que os tempos, ó Pai, são difíceis. E muitas das vezes, ó Pai, o inimigo tem tramado, Senhor, na oculta. Mas sabemos que o Senhor tem levantado homens e mulheres com poder, ó Pai, de palavra para trazer livramento. Então eu te peço, ó Pai, nesta hora, Senhor, continua, Pai, nos usando. Que possamos, ó Pai, entender, ó Pai, que a nossa palavra, ela tem um peso. E ela pode gerar vida, mas também pode gerar morte.
Eu te peço, ó Pai, neste momento, ó Deus, que o Senhor possa ser conosco, ó Pai, nos dando força e direcionamento, ó Pai, com as palavras a qual devemos usar, Senhor. Porque sabemos que dias, ó Pai, vivemos e dias difíceis, onde, ó Deus, esta humanidade carece de uma palavra. Então que possamos, ó Pai, ter palavras de vida, que possamos, Senhor, falar somente para levantar e jamais para derrubar ou até mesmo para matar. Quantos sonhos e projetos foram mortos diante de palavras que foram ditas. Mas eu creio que o Senhor, ó Pai, é poderoso. E eu creio, ó Pai, que o Senhor tem o poder de ressuscitar. Então faz a obra e derrama do teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.